Voltando então aqui. Esse ônus da prova é um modo de solucionar o processo civil justamente porque eu uso esse critério que é de conhecer a verdade e, portanto, dizer que o fato está provado e julgar em face dessa prova, ou, não estando provado o fato, punir com a improcedência ou com a não aceitação da tese aquela parte que deveria ter provado e não conseguiu. Na medida em que eu admito, nos termos do 370, que a prova pode ser absolutamente a critério oficial do magistrado, portanto, é ele que tem a possibilidade também de ofício de determinar as provas, eu destruo esse critério de solução do processo. Por quê? Na medida em que eu digo que o juiz é quem tem que tomar a iniciativa ou pode tomar a iniciativa da prova, eu nunca saberei no final, em um fato não estando provado, se a culpa é da parte ou do magistrado. E, portanto, eu frustro uma das possibilidades de solução da lide, que é justamente impor uma sanção a quem tinha o ônus da prova. Ora, se eu digo que o ônus da prova é do juiz, então nenhuma das partes seria culpada por esse fenômeno da falta de prova. Então, a doutrina tem olhado esse 370 com alguma relatividade. Portanto, não é possível dar-se como absoluto o que diz o artigo 370, na medida em que não é razoável que, em qualquer hipótese, tenha o juiz a possibilidade de agir de ofício em relação às provas, porque isso destruiria esse critério do ônus da prova. Também é importante para a gente analisar essa questão o artigo 139.1. O 139 é aquele artigo que arrola quais são as medidas do juiz, né? O que se espera do juiz, quais são seus deveres. E logo no inciso 1 diz tratar as partes com igualdade. Para alguns autores, tratar as partes com igualdade poderia significar, inclusive, nos termos do 370, que ele pudesse agir de ofício. Portanto, o agir de ofício seria uma das formas de, no caso concreto, identificando, por exemplo, uma hipossuficiência de uma parte, então o juiz agiria de ofício para suprir esta hipossuficiência da parte. Portanto, se a parte tem menor potencial do que a outra, o juiz agiria de ofício para então igualar as partes no processo. Isso é complicado, gente, pelo seguinte: hipossuficiência dentro do processo, a gente tem outros mecanismos para resolver. Por exemplo, a inversão do ônus da prova, nós veremos isso numa etapa seguinte, é um dos mecanismos que permite inverter o ônus justamente por conta da hipossuficiência. Ou seja, o consumidor é hipossuficiente, portanto, ele não precisa provar que a geladeira tinha defeito. É o fornecedor da geladeira que tem que provar que a geladeira não tinha defeito. Por quê? Porque como o consumidor tem uma clara hipossuficiência em relação a essa prova, portanto, demonstrar como é a estrutura de uma geladeira e os possíveis defeitos de uma geladeira, é muito mais alguma coisa que esteja disponível para o fornecedor e não para o consumidor. Portanto, nós temos um mecanismo chamado inversão do ônus da prova que permitiria fazer com que a gente tivesse uma igualdade sem necessidade do juiz agir de ofício. Bastaria inverter o ônus da prova. Outra coisa, todas as duas partes estão representadas por advogados. Portanto, do ponto de vista probatório, do direito de requerer, de produzir, as partes são iguais, porque todas estão representadas por advogados. Então, a dificuldade pode ser, por exemplo, na dificuldade de se fazer uma perícia, mas isso está resolvido. Nós temos gratuidade de justiça, a gente tem peritos oficiais que são remunerados pelo próprio Estado. Então, não necessariamente a hipossuficiência é um bom critério para determinar que o juiz possa agir de ofício, tendo como motivação a busca de uma igualdade. Então, esse artigo 139, que tem sido utilizado para muitos autores enquadrarem o 370 como uma alternativa de ação de ofício, ele também precisa ser interpretado com certa relativização. Então, a gente sempre tem o receio de que o juiz, ao tentar agir de ofício na busca de uma igualdade, resvale na parcialidade. Portanto, ele avance no que ele poderia fazer e claramente atue em favor de uma parte. Então, ainda é um assunto bastante complexo por conta desse risco de parcialidade. Continuamos.